Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a direção dessa casa, os trabalhadores, pela oportunidade de trabalhar um pouquinho aqui, servindo a Jesus, essa doutrina que tanto nos conforta, nos alegra. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Me pediram um tema hoje muito propício até pela data que está se aproximando, o Dia dos Pais. E é um tema que, como o Leonardo falou, realmente é um dos estudos mais importantes que a casa pode oferecer, que uma casa espírita pode oferecer, porque a família realmente ela é a célula principal de uma sociedade. E se essa célula, a gente imagina um corpo, um organismo, se essa célula está doente, ela pode também adoecer as outras células do organismo. Então, o objetivo do Espiritismo e da doutrina é trazer saúde para essa célula quando a gente pensa em trabalhar essa questão familiar. E para falar de bases para a construção do lar, Leonardo lembrou bem também. Se você ainda não tem a sua família, aquela que você construiu, você faz parte de alguma família, nasceu provavelmente de alguma família, ou você mora ou convive com pessoas que não são seus pais diretamente, mas com pessoas que te adotaram, que te abraçaram, que te acolheram. Então você tem uma família, exceto aqueles que porventura escolheram viver só, realmente, isolados do mundo, de toda a sociedade. Todos nós, então, temos, de alguma forma, algum núcleo familiar, um contato com algum parente, porque somos descendentes de alguém, né? Ou procuramos alguém para formar uma família, ou formar um lar. E aí precisamos, então, diferenciar a casa, aquela construção de tijolos, né, que a gente sobe as paredes, tem um teto, tem um assoalho, banheiros, cozinha, aquela casa que abriga o nosso corpo físico, que também é importante e que quem tem deve agradecer muito, porque tem muitas pessoas que não têm. Então temos sim que ter gratidão por essa casa física que nos acolhe. Mas muito mais importante que essa casa física, que essas casas maravilhosas que a gente pode ver, que a arquitetura pode oferecer para nós, é que o dinheiro pode comprar ou pode construir. Essas casas riquíssimas e muito lindas e modernas e cheias de tecnologias. Muito mais importante que tudo isso é aquilo que a gente vive dentro dessa casa. É o sentimento, são as relações que nos acolhem, que nos confortam, são as pessoas que podemos contar, são as pessoas que podemos confiar e fazer desse local um local onde a gente quer voltar sempre. Quem é que não faz uma viagem longa? Muitas vezes você já está lá no 20º dia da viagem, longe de casa, e vem aquela saudade da sua casa, por mais simples que ela seja, da sua cama, do seu banheiro, do seu lençol, né, da comidinha da sua mãe, daquela comidinha que você prepara para os seus filhos. Então, esse sentimento é o que podemos definir como lar. Lar é onde as pessoas se relacionam, onde as pessoas muitas vezes brigam, muitas vezes discutem, se desentendem, mas procuram preservar o sentimento de amor, de compaixão, de devoção, né, uns aos outros. É um local onde a gente procura desenvolver o amor. Então, ninguém melhor para definir a palavra lar do que o próprio Jesus. Eu trouxe aqui no livro Jesus no Lar, tem um capítulo 2. O primeiro capítulo é o primeiro evangelho no lar feito por Jesus, na casa de Pedro, né, de Simão Pedro. O segundo capítulo é quando a sogra de Pedro pergunta para Jesus
ela pergunta assim: Senhor, afinal de contas, que vem ser a nossa vida no lar? O que é o lar? O que significa essa vida? Viver em família, viver com pessoas, né, que a gente escolheu ou que a vida nos deu como filhos. Então, Jesus, ele esclarece que o lar é a primeira escola das almas. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então, antes de sairmos à sociedade, precisamos aprender a viver no nosso lar, em família, como dissemos antes. É uma célula que compõe toda uma sociedade. Somos seres sociais. Precisamos viver em sociedade. Porque a lei da sociedade é uma lei que nos impõe o aprendizado ao amor. A gente só pode aprender a amar, se relacionar, se a gente tiver relações. Sozinho, quem se isola e vive longe da sociedade, dificilmente vai aprender a amar. Torna-se uma pessoa egoísta, que vive para si mesma. Então é por isso que a lei de sociedade e a própria família é uma lei divina, é uma lei natural. Existe um objetivo para isso. Então a sogra lá fez algumas ponderações e disse então que muitas vezes era difícil, né? Que havia muitas questões que no começo tudo eram flores e que depois as coisas iam ficando mais ou menos, né? Até que um perdia interesse pelo outro e já não respeitavam mais tanto assim. E continuaram a conversa. E Jesus então afirmou mais uma vez, né? Há também um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume e à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições. Então veja que Jesus coloca que o lar realmente não é um lugar só de flores e amores. É um lugar de dificuldades. Mas são justamente essas dificuldades que vão nos tornar pessoas melhores e nos preparar para mundos melhores e avanços, né, na questão espiritual, na nossa evolução. É o lar que vai fazer isso com a gente, que vai nos burilar para sairmos da sociedade, sermos homens de bem, pessoas honestas, trabalhadores honestos, trabalhadores empenhados em colaborar com a sociedade, sermos cidadãos, né, em vermos a vida no coletivo. É em casa que vamos aprender. E a doutrina também nos traz que a constituição de uma família, ela pode ser de duas formas. Ou os laços que trazemos de amores, né, de afeições passadas, ou de débitos passados. E é por isso que muitas vezes o nosso lar é tão heterogêneo. Tem aquela pessoa que a gente se entende melhor, e tem aquela pessoa que a gente briga o dia todo, todos os dias. E é natural. Por quê? Porque ali estão reunidas as pessoas que precisam aprender a amar.
E essa estratégia de colocar pessoas que se amam e pessoas que precisam aprender a amar, também é uma estratégia de vida, para que haja um equilíbrio ali. Né? Então, muitas vezes temos um filho muito difícil, uma mãe muito difícil, um irmão muito difícil. E a doutrina nos traz essa compreensão de que isso é importante. É importante e que a nossa perseverança, eu não digo nem na manutenção dessa família, né? Muitas vezes a família até toma rumos diferentes, cada um vai para um lado, né? Os irmãos seguem para um lado, outros para o outros. Mas aquilo que foi constituído, que foi fundado, as bases da fundação do nosso lar, da nossa família, que os nossos pais conseguiram passar para a gente, que a gente conseguiu responder, e se a gente construiu algum amor nisso tudo, esse amor vai se eternizar. Por mais dificuldades que a gente enfrente, por mais discussões que a gente tenha, lá no fundo, a gente consegue ter um sentimento de amor ou de compaixão por aquela pessoa. Dificilmente, uma mãe que recebe um filho, de um débito, que houve um débito ou uma discórdia em outra vida, dificilmente essa mãe não adquire um amor por aquele filho. É uma estratégia que a espiritualidade utiliza. Além do esquecimento do passado, essa é uma estratégia muito segura, eficiente, que a espiritualidade utiliza para que a gente possa aprender a amar. A gente vê ali nos nossos braços uma criança que a gente não sabe o que nos fez na outra vida. Às vezes a gente até tem um sentimento meio dúbio, meio duvidoso, né? A gente percebe uma diferença no filho, um filho mais agressivo e tal, não gosta muito de você. Mas a gente entendeu que o nosso objetivo é amar. Então podemos dizer, a gente poderia resumir, né? Basicamente, o amor é a base para a construção do lar. Esse amor que Jesus vem nos ensinar. Entretanto, precisamos, e a doutrina nos traz, algumas dicas, algumas orientações, alguns recursos realmente, de informativos, para a construção do lar cristão. E aí precisamos abrir aqui um parênteses, de tirar da nossa mente também que aquela família tradicional, homem e mulher, é a correta. A gente já viu uma época da sociedade, né, uma época da humanidade, que a gente vê lares totalmente heterogêneos, constituições heterogêneas. E não nos cabe julgar. Relações homoafetivas, né, avós que criam filhos, que criam netos como se fossem filhos, tios que criam filhos como se fossem netos. Então, não cabe a nós julgar a constituição dessa família. Mas é muito importante que esses papéis estejam definidos dentro da família. Que quando Deus te oferece a oportunidade de constituir um lar, seja lá com quem for, que você tenha o desejo de ter filhos, né, e de fazer ali, você deixou o teu lar, os teus pais, você quer criar o teu próprio lar, construir uma nova família. Precisamos entender como cristãos que estamos assumindo responsabilidades perante Deus, porque nossos filhos não são nossos, são filhos de Deus. E Deus nos confiou a tarefa de educá-los, de torná-los cidadãos de bem, de torná-los homens de bem, de transmitir para esses filhos, segundo as nossas crenças, a nossa religião, não importa, aquilo que acreditamos ser bom para nós e para eles. E a gente vai errar muitas vezes, a gente continua errando e vai errar, mas a gente tem recursos para tentar acertar. O grupo da família oferece recursos, oferece reflexões, oferece conversas. Esse debate
né, dessas questões tão atuais que atormentam muitas famílias, nesse momento de transição planetária que a gente vê tantas coisas acontecendo e que a gente muitas vezes fica assustado, são tantas novidades, e a gente percebe dentro de casa mesmo coisas que a gente nem imaginaria que aconteceria com os nossos filhos, né, mas tem acontecido. Tem acontecido e a gente precisa encarar com naturalidade. E procurar sempre nas bases cristãs, na base de Jesus, a orientação, para que tudo saia, pelo menos, não vou dizer perfeito, mas que tudo saia, pelo menos, uma coisa boa, né? Que a gente consiga gerar bons frutos ali a partir dessas orientações. Então, quando a gente assume, primeiro a gente assume a vontade de casar, ou se unir a alguém, a um parceiro, né, uma parceira, a gente precisa primeiro entender que aquela vida de solteiro já não nos cabe mais. É preciso que fique bem claro que você casar com alguém ou se unir a alguém, você vai ter que abdicar de muitas coisas, né? de muitos momentos que você tinha de liberdade. Vai ter que partir para novas atitudes, novos hábitos. Não estou dizendo que ninguém vai viver numa prisão, não é isso, a intenção não é essa. Mas você escolheu agora viver com outra pessoa. Então você vai dividir o seu tempo com ela, vai dividir a sua vida com ela e vai construir suas metas e sonhos junto com essa pessoa. E a gente entra muitas vezes no casamento eufóricos, né? Pensando naquele comercial de margarina, da família feliz, da viagem dos sonhos. Vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso. Seremos românticos e amantes para o resto da vida. E aí, quando a gente casa, a gente vê que não é bem assim. Então, é importante ter essa consciência de que viver a dois não é uma tarefa fácil. Você vai, às vezes tem almas muito afins aí que conseguem, né? Mas a gente sabe que na maioria aqui das famílias, nesse nosso planeta de provas e expiações, nós somos muito diferentes. Somos muito diferentes, somos egoístas, né? Pensamos muito em nós. E aí, quando você passa a ter que dividir alguma coisa com alguém, já começa a complicar. Então, que nós possamos entrar, assumir essa responsabilidade de construir essa família, conscientes de que a nossa vida vai mudar. E aí, então, vem os filhos. Vamos programar ter filhos. E aí, então, é uma etapa mais complexa ainda. Que não são só mais dois. As viagens de lua de mel já acabaram. O dinheiro que a gente tinha só para as nossas coisas, vamos ter que dividir com os nossos filhos. Está vindo mais responsabilidade, mais limitações. E ser pai e mãe, gente, é uma tarefa, podemos dizer assim, não é fácil, mas é uma das mais sublimes que Deus poderia nos permitir. Como é sublime, como é lindo ser pai e mãe. Como é divino você poder ter um descendente, uma pessoa que você gerou, que você amou, que você criou, que você desejou. E podemos aí também pensar nos filhos que não foram desejados, mas que ao longo, do passar do tempo, esses pais e mães aprenderam a amar essas crianças também. Temos inúmeros exemplos aí de finais felizes, porque nem tudo é realmente do jeitinho que a gente sonha. Mas a gente, quando a gente tem boa vontade e amor, a gente dá um jeito de fazer um final feliz. A gente dá o nosso jeitinho de fazer um final feliz. Até mesmo quando existe divórcio. Nem todo divórcio precisa ser trágico. A gente sabe que o divórcio, pela lei dos homens, pela lei de Deus, nada mais é do que uma lei civil que separou o que já estava separado. Se o casal chegou ao ponto de se divorciar, é porque já não existia mais união ali. Então ninguém separa o que Deus juntou.
mas se separou porque já estava separado. Mas podemos ver também no divórcio a manutenção da família. E por que não? Me permitam o caso particular. Eu sou filha de pais separados. E os meus pais são extremamente amigos e companheiros. E a nossa família não se desfez em função do divórcio. É claro que a gente teve discordâncias na época, brigas, etc. Mas aquele período nebuloso passou e o amor ficou. O companheirismo dos dois ficou. Eles são super amigos hoje. Nós podemos nos reunir. Nós somos 3 filhos. Ele tem mais outros filhos de outro casamento. Então não quer dizer também que o divórcio é o fim. Ou que foi uma coisa que não deu certo. Depende de como a gente conduz a coisa. Depende dos nossos conhecimentos, de como a gente quer conduzir. Se a gente pensa nos filhos, no bem-estar dos filhos, o casal pode sim, pode se divorciar, mas manter a amizade pensando no bem dos seus filhos, que é o mais importante. Sobre a educação do filho, é muito importante a gente entender, e a doutrina nos traz, que as instituições de ensino, elas instruem. Elas não têm a função de educar. A função de educar é dos pais, ou dos cuidadores, ou dos provedores, dos genitores, seja lá quem for. A educação, e aí eu trouxe aqui também alguns exemplos do livro O Consolador, a questão 110, Emmanuel responde para o Chico, Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. E aí a nossa pergunta, a gente está terceirizando para a escola a educação dos nossos filhos? Eu não digo educação formal, eu digo instrução, que também é muito importante. A gente deve proporcionar aos nossos filhos uma educação, uma instrução. Mas a educação religiosa, a educação moral, cabe aos pais. E hoje em dia, acho que temos visto coisas muito piores. Estamos passando para a internet educar nossos filhos. Porque estamos tão indispostos a educar crianças, e ter paciência com crianças, e dedicar tempo a crianças, que a gente entrega o celular na mão deles, e eles assistem o que eles querem, jogam, e pronto. E assim fica tudo em paz. Não tem choro de criança, não tem mãe aborrecida, o pai pode sair para trabalhar, sair para jogar bola, fica todo mundo feliz. Mas e aí as consequências disso? E as consequências de terceirizar essa educação? Então, o alerta que o Espiritismo nos faz é de retomarmos esse papel para nós, pais e mães, ou avós, ou tios, seja quem for, que se comprometeu a educar uma criança. Essa função de dedicar tempo de qualidade, de ensinar o Evangelho, de realizar ali o Evangelho no lar, de passar, principalmente através do exemplo. Gente, o exemplo é tudo para os filhos. Quantas vezes a gente vê os pais e as mães falando da boca para fora e fazendo totalmente diferente? Então precisamos primeiramente nos educarmos para educarmos nossos filhos. É a tarefa que nos cabe. A gente criar filhos para o mundo significa ensiná-los a serem independentes, não precisarem mais de nós. Vai chegar um momento da vida que teremos que ser desnecessários aos nossos filhos, mas não por isso não desejados.
Porque os pais que educaram os filhos com limite, com carinho, com amor, sem o excesso de permissividade, terão filhos gratos no futuro. E terão filhos que honrarão o pai e mãe. Né? A gente sabe que a tarefa não é fácil, mas a gente precisa plantar essa semente. Aqui no livro Consolador, ele fala também da primeira infância. A primeira infância é a fase mais importante para você moldar o espírito, até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, a criança ainda está meio que no mundo espiritual. Ela ainda não está totalmente vivendo aqui no plano físico. Ela traz muitas recordações do plano espiritual, né, do momento que ela se prepara para reencarnar. Então é muito fácil a criança estar mais aberta a novas ideias, as ideias aos valores que devemos repassar para eles. Então, esse momento da mãe e do pai ficarem com os filhos até os 7 anos, especialmente, de não abandoná-los, ou não terceirizar a educação e o convívio com eles, segundo aqui o livro Consolador, é o mais importante. Porque a partir da adolescência, o espírito começa a dar seus sinais de vida. Ele começa a trazer aquela rigidez de outras vidas, né? Aquele caráter que ainda prevalece ali alguma coisa. Ele começa a viver do jeito que ele quer, né? Do jeito que ele é, na verdade. E fica mais difícil, então, essa modulação aí do espírito. E aí vai sobrar para a vida e para o sofrimento ensinar esses espíritos a serem melhores. Então eu alerto também que o Espiritismo nos traz aqui no livro do Consolador. E aí, a pergunta diz que onde é a base mais elevada para os métodos de educação? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação do Sagrado Instituto da Família. Então, noções religiosas e a exemplificação dos mais altos deveres da vida. Quais são os mais altos deveres da vida? Os mais altos deveres da vida é com a própria vida, é com a vida do próximo, né? É com a honestidade, é com o bom caráter, é com a preservação dos valores morais, é com a retidão, tudo isso. É com o respeito, com a valorização da vida, valorização de todas as formas de vida, do planeta. Né? Você prover realmente na sua família aquilo que você se dispôs a fazer, não só o bem material, mas o melhor de si, o seu tempo, o teu conhecimento, aquilo que você aprendeu, aquilo que você traz como valor realmente, que vai tornar uma criança melhor. E ainda, além dos filhos, né, nós podemos ter agregados também na nossa família. Né? Podemos ter um tio, um avô, né, uma sogra, um primo, que venha conviver conosco. E são, sim, pessoas da nossa família. E que devemos também total carinho, total apoio. Né? E não temos só ali como uma obrigação, vou mantê-lo aqui porque eu não ficar mal com o resto da família. Não, vamos aprender a amá-los também. Vamos integrar ao grupo familiar. Né? Fazê-los se sentir amado, fazê-los se sentir da família. Como eu disse, né? As famílias são muito heterogêneas. E não podemos tentar enquadrar que seja homem, mulher e filhos. A gente sabe que não é mais assim. Né? Temos que aceitar essas condições, essas novidades que a sociedade vem nos trazer. E por fim, honrar pai e mãe. Né? Um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, eu penso que é um dos mais bonitos, assim, um dos mais gratificantes também.
ao longo da vida, você vê que seus pais fizeram tudo por você, ou não, alguns pais não fizeram, mas te trouxeram a vida, te trouxeram a oportunidade de estar encarnado. Isso já é tanto, gente. Já é tanto, tanto, tanto. E devemos sim honrá-los. Não só lhe dando o necessário, o básico, o mínimo, mas lhe provendo de todo o amor, de todo o carinho, de todo o conforto. E de tudo aquilo que você tem para você tem que proporcionar aos seus pais. Né? As mesmas condições que você tem, o mesmo alimento que você come, a mesma condição onde você dorme, você precisa proporcionar aos seus pais. É o mínimo que a gente pode fazer pelos nossos pais. É amá-los, é honrá-los. É não decepcioná-los. Eu penso muito nisso, não decepcioná-los. E fazê-los entender que eles foram realmente os nossos maiores propulsores da vida. Eles nos deram toda a condição. Eles prepararam todo o nosso terreno para que a gente seja o que a gente é hoje. Então a gratidão, por mais que não tenha sido o melhor pai do mundo, nem a melhor mãe do mundo, foi o que a vida nos permitiu. Foi aquele que precisamos para acelerar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Ninguém está em lugar errado. A gente não está com a família errada, o pai ou a mãe errado. A gente está onde a gente precisa estar para evoluir. Precisamos tirar proveito disso. E refletir e agradecer por isso. E aí não precisamos, é claro que não precisamos repetir os erros dos nossos pais. Mas precisamos compreendê-los. Eles fizeram o que eles tinham de melhor, eles deram o que tinham de melhor. Não vamos julgá-los agora. Não vamos colocar a culpa nos nossos pais por termos inúmeros problemas hoje. Problemas problemas psicológicos mesmo, que a gente adora culpar pai e mãe, a culpa é sempre do pai e da mãe, principalmente da mãe. Não precisamos mais disso, já somos adultos e podemos agora olhar para isso como um aprendizado. O que você faz da sua dor no passado é o que vai te definir. Você pode olhar para a sua dor e se fazer vítima, ou você pode olhar para a sua dor e falar: poxa vida, quanto eu aprendi com essa dor. Obrigada, pai, obrigada, mãe. Obrigada a Deus por ter me permitido viver nessa família. Por ter me dado todas essas bênçãos desse lar. Por mais imperfeito, por mais conturbado que tenha sido, eu consegui tirar muito proveito dessa situação. Então peço a Jesus, peço a todos nós aqui, que voltemos aos nossos lares com o coração mais aberto, olhando para cada ser da nossa família, para cada indivíduo da nossa família, e vamos abraçá-lo, vamos receber o nosso coração realmente, com muito carinho. Porque amanhã ele pode não mais estar entre nós, e aí perdemos aquela oportunidade de dizer que o amamos, que estamos aqui, que ele pode contar com a gente. Vamos fazer isso hoje ainda. Vamos abraçar aquela pessoa que tivemos uma briga de manhã cedo ou ontem. Vamos pedir perdão. Vamos nos abraçar. E vamos nos reunir em família. Assim como Jesus quis. E entender que é o momento, é a nossa escola. É a melhor das nossas escolas. Tá bom? Eu gostaria só de ler uma poesia aqui para finalizar. Passei só um pouquinho. Poesia da Cora Coralina, acho que muitos já devem conhecer. Que ela fala, eu penso assim que é o retrato do lar, Quando eu penso em lar, eu penso numa casa leve, uma casa onde a gente conversa, uma casa meio bagunçada até, uma cozinha com um pouquinho de louça na pia. É claro que todos os caprichos com a casa são fundamentais, mas um pouquinho de bagunça também faz parte, Aquele cachorro latindo, aquela criança chorando, gritando ou brincando, isso é o lar,
Então agora a Coralina traz para a gente aqui. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende e ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva e planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Como nós podemos, então, tornar a nossa casa um lugar de amor, um lugar de alegria? Depende de nós. Depende de nós acordar com aquele bom dia, com aquele sorriso, perceber que o nosso irmão não está muito bem, ir lá e abraçá-lo, né? Ir lá e fazer uma brincadeira com ele, quebrar aquele gelo. Vamos fazer da nossa casa, então, um lugar onde a gente deseja voltar, todos os dias, onde a gente vai se sentir amado e acolhido. Ok? Que Jesus nos abençoe grandemente, que Ele esteja em cada lar, nos corações de todos os pais que aqui se encontram hoje, inclusive dos pais desencarnados, né, dos espíritos desencarnados que vêm aqui ouvir essa palestra. Que todos sejam muito abençoados, muito iluminados por Jesus. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos.